Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Mil Coisas Entre Outras. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o quão romântica eu sou. Eu consigo enxergar casais em meio a dramas, enfim. E existe um tipo de casal que é o meu favorito, que é um dos mais clichês que existe, que é quando existe uma pessoa boa e uma pessoa não tão boa, talvez às vezes até o vilão, por algum motivo, algum tipo de, sei lá, alguma relação que eles têm, se juntam e se transformam num belo casal, mostrando que as diferenças não impedem da pessoa ser feliz. Se eu fosse falar de todos os casais que eu gosto, esse vídeo ficaria muito longo. Por isso que eu separei apenas 5 casais. Existe uma palavra em inglês chamada ship, que seria navio. Eu não consigo bem explicar, mas quando você ouve uma pessoa falar assim, eu shippo aquele casal, não estranhe. É uma forma de dizer que a pessoa, ela apoia aqueles personagens serem casais. E quando o ship é canon, não quer dizer que ele é de fotografia. É que, na verdade, esse ship, né, esse casal, ele pertence ao roteiro original. É a ideia do escritor, essas coisas assim, que realmente, de alguma forma, esses dois personagens se interliguem, se relacionem de alguma forma que chega a se tornar um casal. Então, resumindo o que eu quero dizer, eu gosto do estilo de casal que é Bela e a Fera, sabe? Se você não conhece a história, por favor, né? A Bela é uma boa moça, inteligente, independente. E o príncipe que se transformou na Fera era um cara arrogante, prepotente, egoísta. E quando conheceu Bela, ele viu algo bom e começou a se transformar numa pessoa boa novamente. Aí foi quando o encanto quebrou e eles viveram felizes para sempre. Então eu separei 5 casais que seguem mais ou menos nessa linha de raciocínio. Não que eles viveram felizes para sempre, mas aquela coisa de os opostos se atraem. Então vamos para a lista. Antes de começar a lista, eu tenho que avisar para vocês que algumas informações contêm spoilers. Então provavelmente, se você estiver acompanhando uma dessas coisas que eu estou falando, sinto muito, mas para poder fazer sentido o que eu quero dizer, convencê-los que eles derem um bom casal, eu tenho que falar alguns fatos que acontecer. O bom é que você pode acompanhar a série, o filme, enfim, até eles se tornarem um casal, entendeu o que eu quero dizer? Tipo, eles vão... Isso te convence a continuar e ver quando é que eles se tornam realmente um casal. Sem mais delongas, vamos para a lista dos meus 5 casais da ficção favoritas. Em quinto lugar, existe um casal que, digamos, tem tudo pra não dar certo, né? O primeiro, ele é um pirata dos céus, né? É um cara que tem lá sua nave, vai roubando os outros de boa, e ela é uma princesa. Eu só queria dizer sobre Balfir e Eishi de Final Fantasy XII. A história, resumidamente, baseia-se num conflito interno, né? Digamos, uma guerra civil que tá acontecendo, uma ditadura. De alguma forma, tanto Balfir quanto Eishi acabam se encontrando no meio desse conflito. Estão tentando matá-la, já que ela assumiria o trono e tal. Ela se esconde com alguns aliados e sai correndo pra, sei lá, foge pra algum lugar. E nesse meio tempo, acaba encontrando Van, que é o protagonista do jogo, Balfir e Fran, que é a parceira dele, que é uma vieira, uma mulher coelho, digamos. E nesse meio tempo, eles se juntam, né, e mais outros 2 personagens, que são Pest e Penelope, acaba se tornando aí o sexteto do jogo. É um jogo bem bacana, na verdade. Esse jogo é um dos melhores Final Fantasy de todos os tempos, é o meu favorito. E tem cenas maravilhosas pra ser de PlayStation 2, né, porque eu joguei PlayStation 2, não de outro. Existem alguns momentos, né, do jogo que mostra a interação entre Balfir e Eishi, o que não deixa claro se é uma questão de amizade ou mais do que isso. Nas cenas finais do jogo, dá pra perceber que a Eishi começa a ter um sentimento mais forte que a amizade pelo Balfir, quando ele se torna um herói, né, um gentleman, num ato de heroísmo, ele meio que se sacrifica pra poder salvar os amigos. Confira aí as cenas finais e tirem suas próprias conclusões. Do I have to do everything around here? Listen to me, Balthier. Get out of Bahamut immediately. Please, Balthier! You mustn't die! Please, Balthier. Come back. Em quarto lugar, a gente tem um dos maiores detetives de Londres e uma ladra. Eu quero dizer de Sherlock Holmes e Irene. A Irene, digamos que é o calcanhar de Aquiles de Sherlock, já que nada pode derrubá-lo a não ser a mulher da vida dele. Nós podemos perceber isso em Sherlock, o filme do Sherlock Holmes. Ele tenta de alguma forma prendê-la, mas ele nunca consegue. Então ele sempre se alia a ela pra... Às vezes ela ajuda, entendeu? A resolver algum caso que ela conheça os envolvidos, essas situações assim. Só que aí ela sai por cima e foge. Sempre acontece isso no livro também, que eu me lembre, que eu já li já tem um tempinho. Existe uma situação onde ela ajuda o Sherlock e aí os dois se
enfim, se ajudam lá. E só que não lembro bem se eles acabam juntos, mas algo muito triste acontece no filme do Sherlock 2, que é praticamente no começo do filme, então não se trata de um spoiler. Um dos principais inimigos do Sherlock, ele mata a Irene pra provocá-lo. Então eu chorei pra caramba porque eu sempre gostei muito da Irene. Como o Robert Downey Jr. fez um excelente Sherlock Holmes, a Rachel McAdams fez uma excelente Irene. Eu adorei os dois, de verdade. Então eu gostei muito da interação desses dois e é pra mim um dos melhores casais da ficção. Um detetive que nunca consegue pegar ladra, já que ele se apaixonou por ela, ainda mais sendo Sherlock Holmes. Em terceiro lugar, que eu deixaria de lado, um dos maiores detetives, um dos maiores heróis de todos os tempos, que tem muita grana no bolso. Tô falando de Batman e a sua eterna companheira de amor e ódio, mulher gato, Selina Kyle. A Selina é uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos, acho que eu tenho muito personagem favorito. E sem dúvida, a Selina, ela tem um charme que sempre convence Bruce a dar pra trás pra prendê-la, né? O Batman muitas vezes já se uniu a mulher gato, assim como acontece com Sherlock e Irene, para resolver alguns casos. Essa situação de amor e ódio acontece também no último filme da trilogia de Christopher Nolan, Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ela, a princípio, tinha seus motivos, roubou até o colar de pérolas do Batman, e aí ele vai atrás, descobre tudo sobre a Selina. Existem até situações no jogo, nas HQs, enfim, em que um não resiste ao outro e sempre, né, bate aquele amor, né, aqueles fios. Existe também uma das histórias à parte que Bruce Wayne e Selina Kyle, eles têm uma filha chamada Helena Wayne. Posteriormente a gente conhece ela como a Caçadora. Então aí é uma história ali para outro vídeo. Mentira, não é? Eita, que alguém tá fechando aqui a porta violentamente. Na série Gotham, a gente pode ver como o amor dos dois, né, começa a florescer logo quando ambos são pequenos. Em segundo lugar, esse casal, ele simplesmente tem variáveis. É inacreditável como muitas coisas acontecem com os dois pra finalmente eles se assumirem. Eu estou falando do Capitão Gancho e Emma Swan de Once Upon a Time, uma série maravilhosa que é baseada nos contos de fadas, mas eles meio que mudam a história. A Emma é filha da Branca de Neve com o Príncipe Encantado. E o Capitão Gancho todo mundo conhece por ser o maior rival, né, o inimigo do Peter Pan. Mas saca só que onda que os roteiristas tiveram para criar a história do Capitão Gancho. O Capitão Gancho, ele já se envolveu com a mulher do Rumpelstiltskin, que é um dos maiores vilões da série. Tipo, ele é um anti-herói meio que voltado pro vilão, porque ele não decide o que ele quer ser da vida. Às vezes, é porque assim, ele já explica muito a situação dele, né, que ele não consegue viver sem poder. Então, às vezes, ele faz coisas absurdas que acabam fazendo ele voltar a ser um vilão. Mas, enfim, ele é meio confuso. Mas voltando à história do Capitão, o Gancho, ele era um dos maiores vilões, né, da segunda temporada. Na verdade, era pra ser, porque ele estava amando de Cora, que é mãe da bruxa má, né, Regina, que não é mais má. Quando foi pra pegar os feijões mágicos, ele acaba se envolvendo com a Emma. De alguma forma, até meio que hilário o relacionamento dos dois. Depois do passar das temporadas, eles começam a se envolver de tal forma que o Gancho, ele luta muito pela sua origem, né, que ele é um vilão, e pra ficar de bem com a Emma e com o resto do pessoal, né. É meio difícil dele se adaptar, mas ele consegue, assim como a Regina. E por isso que Captain Swan, que é o nome do chip dele, é um dos melhores casais que eu já vi em série. Eu poderia falar de diversos aqui, mas eu gosto muito desses dois como casal, não só porque eles são os personagens principais, mas também a relação dos dois é muito forte. E um ponto para os roteiristas que criaram essa história maluca. Em primeiro lugar, é um dos meus casais favoritos de todos os tempos. Quando eu descobri que é chip, eu nunca usei tanto na minha vida. O chip também, eu acho que eu esqueci de avisar, é quando você junta um nome com o outro. O nome desse chip se chama Gajev ou Galê. Estou falando de Gajarra de Fox e Levi McGarden de Fairy Tail. É um anime que tá passando ainda, mas ele acabou de fazer 10 anos. Mas a história do Gajel é mais ou menos parecida com o Capitão. Ele é um dos personagens principais, ou seja, ele não pode morrer de alguma forma, por mais que eles tentaram fazer isso. A história de Gajel é o seguinte: ele era um mago do mal, né, de uma Dark Guild chamada Phantom Lord. E eles anunciaram guerra contra Fairy Tail porque raptaram a Lucy, que é a personagem principal também. Pra provocar a Fairy Tail, o Gajel, ele simplesmente agrediu 3 membros da Fairy Tail, que são Jet, Joy e a Levi. Sim, ele agrediu a mulher da vida dele, ele descobriu a mulher da vida dele. E a Juvia, que é uma das personagens principais de agora, ela também já foi da Phantom Lord e a única amiga verdadeira do Gajel desde Phantom Lord. Eu tô falando Phantom Lord certo? Não! É Phantom Lord. Eu acho que é Phantom. Enfim, eu não esqueci o nome. Acho que é Phantom Lord. E é uma das Phantom Lord. Oh meu Deus, tô bem. 2000 anos depois. É
ela então conseguiu convencer Makarov, que é o mestre da Fairy Tail, a trazer o Gagel para dentro da grandiosa, maravilhosa Fairy Tail, apesar de tudo que ele já fez. Meio que Fairy Tail não tem vilão pra sempre. Pode ter um grande vilão, mas esse grande vilão ele vai acabar ficando E Fairy Tail não tem um grande vilão, porque todos os grandes vilões sempre ou são derrotados pela força do amor e da amizade, ou acabam se tornando pessoas do bem. E é claro, como bom mangá que é Fairy Tail, na reta final da vida do Gagel, né, mas na verdade a gente sabe que isso não aconteceu, ele revelou o seu sentimento por ela, por ter se apaixonado por ela. Então eu achei uma das coisas mais fofas que aconteceu no mangá até agora. Eu fiquei meio chocada que ele ia morrer, mas na verdade morreu. É um puta de um spoiler, dei mesmo. Eu avisei que ia ter spoiler. Mas aí a gente mostra a relação desses caras que se mudam, né? Aquela questão de que eles são do mal, mas por causa do amor, ou enfim, ou porque eles mudam um pouco pela pessoa que amam. Eu acho isso bonito. Existem histórias de verdade que são pessoas... Não tô falando questão de agressão e tal, né? Porque isso também é bem fantasia, né? Mas eu tô querendo dizer a questão de que a gente sempre, quando é o oposto do outro, quando a gente ama muito essa pessoa, a gente às vezes muda um pouquinho pra, enfim, enxergar como é o mundo da outra pessoa. Nossa, coisa assim. Olha como eu sou romântica, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mesmo pra dizer o quanto eu gosto dessas coisas que são, pra variar. Espero que vocês tenham gostado da minha lista. Se vocês quiserem mais, também deixem nos comentários. Eu trago muito mais casal. Na verdade, a minha lista era bem maior que essa. Mas aí eu pensei, vou me diminuir um pouquinho. Então não deixe de se inscrever se você é novo no canal. Um beijo e tchau!